tristeza e sofrimento, não quero mais viver. Vem clareando a alvorada e o sol que sempre iluminou. Eis pedra enorme retirada da sepultura que encontrou. Ao ver vazia a tumba fria, sem tristeza chorou. Quem retirou o meu bom mestre, onde o colocou? Não chore mais, Maria. Alguém lhe respondeu. Claro, qual novo dia ficou, tudo se esclareceu. Ressuscitei dos mortos, vivo pra sempre estou. Corre a dizer aos meus irmãos que o Cristo ressuscitou. Ressuscitei dos mortos, vivo pra sempre estou. Corre a dizer aos meus irmãos que o Cristo ressuscitou. La 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 ya, la ya, la eu. La 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 ya, la ya, la ye. La 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 ya, la ya, la eu. La 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 ya, la ya, la ye. Meus irmãos, nesse dia tão importante que é a Páscoa do Senhor Jesus, quero lhes transmitir que a Páscoa é o acontecimento que interliga o Velho e o Novo Testamento e revela a vontade de Deus para com todos os homens. No Antigo Testamento, o povo hebreu estava prestes a sair depressa do Egito, liberto da escravidão de Faraó, quando Deus mandou que o sangue de um cordeiro fosse colocado nas portas, prevenindo a salvação dos primogênitos. E esse cordeiro seria comido pelas famílias que estavam se saindo do Egito, da escravidão do Faraó. E na passagem do anjo da morte, o sangue seria visto e os primogênitos hebreus viveriam, seriam salvos. E em seguida o povo passaria pelo Mar Vermelho, milagrosamente a pés enxutos, indo em direção à Terra Prometida. No Novo Testamento, o cordeiro sacrificado é Jesus. E o seu sangue derramado nos purifica de todo pecado e nos garante a passagem da morte para a vida eterna. Vivemos a semana de recordação da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paixão e morte, o que é? Foi em Jerusalém onde realmente Jesus padeceu, e em Jerusalém ele vê afastarem-se dos seus discípulos. Ele vê Judas traí-lo por dinheiro. Ele vê Pedro, a quem preparava para liderar a igreja, negando-o 3 vezes. Vê atado e levado prisioneiro aos tribunais com os olhos vendados. Ele vê-se despido no pretório, expondo suas vergonhas diante do povo. Ele sente
durante o martírio com bofetadas no rosto, bofetadas na cabeça, a coroa de espinho, os açoites e o peso do madeiro que ele carregava. E na cruz pregam os seus pés e mãos com cravos, com pregos pontiagudos. Ele os sente um a um, penetrando suas entranhas. Em todos os seus ossos, nervos, artérias, o ardume da aflição, da suspensão naquela cruz hedionda. Era a hora terceira quando o crucificaram. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E Jesus clama a Deus Pai: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus, dando um grito, um brado, expirou. Aí vem a ressurreição. Mas no domingo de madrugada, segundo a eficácia da força do poder do Pai eterno em Cristo Jesus, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado. Sim, no primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou dos mortos. E esse dia tornou-se muito importante. O dia da ressurreição, que o salmista fala: este é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Em dia de ressurreição, irmãos, não pode haver temor, tristeza, choro, porque alegria e festas devem ser os efeitos da ressurreição de Cristo. O Salmo 118, vou repetir, verso 24, afirma: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Jesus, irmãos, reina à direita do Pai Celeste. Há salvação para todos os que nele creem. Nele passamos da morte para a vida, porque ele é o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é o apóstolo João falando no seu capítulo 1, versículo 29. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus nos amou de tal maneira que ele enviou o seu Filho a este mundo, hoje tão conturbado nessa pandemia e com tantas interrogações e incertezas. Incrível que essa enfermidade, o novo coronavírus, esteja causando tantas mortes e haja posto em xeque a mais de 50 nações do mundo todo. Mas Deus quer nos salvar, para que nenhum de nós vá para a perdição eterna. Jesus, ao morrer na cruz, pagou pelos nossos pecados, pelos seus, pelos meus, pelos nossos. A Bíblia diz, em Romanos 10, versículo 9, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mas essa grande salvação tem uma condição: crer
em seu coração que Deus levantou a Jesus dos mortos e confessar com sua boca que Jesus é o Senhor. Crer no seu coração e confessar que Jesus é o Senhor, que Jesus é o dono, Jesus é o proprietário de tudo, é o Criador de tudo. Aí então você que me ouve, também, se ainda não foi salvo, será salvo, receberá o perdão de todos os seus pecados e começará uma nova vida. E terá a vida eterna futura. Ao morrer, ao invés de ir para a perdição eterna, você irá para a salvação eterna, que nós chamamos do céu. Confessar Jesus como Senhor significa reconhecê-lo como o dono de tudo, o dono de sua vida e o dono de todas as coisas. Confessar Jesus como Senhor significa que você que me ouve o conhece como Deus e como a máxima autoridade sobre a sua vida. Deus abençoe. Amém. Crianças, hoje é domingo. O que a gente comemora hoje? Páscoa. Páscoa. A Páscoa. E o que a gente lembra na Páscoa? Que Jesus Morreu. e Ressuscitou. muito bem. Por que a ressurreição de Jesus é importante? Papai, leia em Romanos 10:9. Vou ler. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Depois que sepultaram Jesus, uma enorme pedra foi colocada na entrada do túmulo e selada para que ninguém pudesse retirá-la. Além disso, uma escolta de soldados romanos ficou montando guarda, O que é montando guarda? cuidando o túmulo para que ninguém mexesse a pedra. E aí? Aí que a história fica fantástica. Imagina a cena. No domingo bem cedo, houve um grande terremoto! Porque um anjo que parecia um relâmpago desceu do céu, retirou a pedra e sentou sobre ela. Os guardas tremeram e ficaram paralisados de medo. Algumas mulheres tinham ido ver o sepulcro e ficaram assustadas. Mas o anjo lhes disse para não temerem. Lucas, o que diz Mateus 28:6? Vou procurar aqui. Leia bem alto. Mateus 28:6. Ele não está aqui. Ressuscitou. Vim de ver onde ele jazia. Quando entraram, o túmulo estava Vazio! Como você já sabe, Jesus morreu no seu lugar para salvá-lo da morte. Mas ele não ficou morto. Mas ele venceu a morte e hoje vive no céu e está preparando um lugar para você viver eternamente com ele. Porque ele ressuscitou, quem crê nele também vai ressuscitar e viver eternamente. O que diz em João 11:25? Mamãe, leia. Tá bom. João 11:25. Disse-lhe a Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, Viverá. viverá. João 11:25. Natan, por que a ressurreição de Jesus é tão importante na sua vida?
Porque ele me ajuda. Que mais? Ele me ama. Muito bem. Lucas, por que a ressurreição de Jesus é tão importante na sua vida? Porque ele morreu pelos meus pecados e no terceiro dia ressuscitou. Muito bem. Bem. Vamos orar e agradecer a Jesus por ele ter ressuscitado? Vamos. Senhor Jesus, muito obrigado por ter morrido por nós na cruz, mas muito obrigado por ter ressuscitado. E algum dia nós vamos ressuscitar contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz Páscoa, CMC! Ele é a força, Ele é o poder, e juntos o adoramos com todo o nosso ser. Ele é a força, Ele é o poder, e juntos o adoramos com todo o nosso ser. Ressuscitou, ressuscitou, e não há nada que o possa derrotar. Ressuscitou, ressuscitou, não há inimigo que o possa destruir. Ele é a força, Ele é o poder, e juntos o adoramos com todo o nosso ser. Ele é a força, Ele é o poder, e juntos o adoramos com todo o nosso ser. Ressuscitou, ressuscitou, e não há nada que o possa derrotar. Ressuscitou, ressuscitou, não há inimigo que o possa destruir. Ele é a força, Ele é o poder, e juntos o adoramos com todo o nosso ser. Ele é a força, Ele é o poder, e juntos o adoramos com todo o nosso ser. Ressuscitou, ressuscitou, Vivo Jesus. ressuscitou. Meus irmãos, passamos agora à celebração da ceia, que é tão importante, um acontecimento tão importante para a vida de nós que somos cristãos. Você deve ter preparado aí na sua casa os elementos, está reunido com a sua família, ou mesmo se estiver sozinho, saiba que está reunido com o corpo de Cristo online. É importante a ceia, tão importante, foi importante para Jesus, que ele, no relato de Lucas, 3 vezes ele fala sobre como ele estava ansioso em celebrar aquela ceia junto com os seus discípulos. Reuniu os seus discípulos, aqueles que eram mais chegados, aqueles a quem ele considerava da sua família, aqueles que iriam começar a igreja do Senhor Jesus aqui nesse mundo. Então, a ceia é muito importante, primeiro porque ela celebra a nossa comunhão como família de Deus. Estarmos juntos, em amor, isso é tão importante na igreja.
ela é importante também porque ela é um memorial daquilo que Jesus fez por nós. Tanto que ele dizia, fazer isto em memória de mim. O que é que nós precisamos estar lembrando durante a ceia? E exatamente os elementos, o pão e o vinho, nos fazem lembrar daquilo que Jesus fez por nós, do seu sacrifício, do seu sofrimento. Um sofrimento que já começa ali na própria ceia, quando ele já é traído por um dos seus discípulos. Lá no Getsemane, o sofrimento de orar sozinho, de ser abandonado pelos seus discípulos, de ser preso como se fosse um criminoso, depois de ter um julgamento injusto, porque ele não tinha culpa alguma, mas o próprio povo escolheu entre ele e Barrabás, escolheu Barrabás para ser solto, e gritavam, crucifica-o, crucifica-o. O sofrimento físico pelo qual ele teve que passar, com as chibatadas, com a humilhação, sofrimento moral, a zombaria dos soldados, a violência com que foi tratado, o carregar da cruz naquele caminho difícil para o Gólgota, e depois pregado na cruz, com os pregos nas suas mãos, com o sangue correndo, e estar ali sendo abandonado por todos e até pelo próprio Pai durante alguns instantes. Pai, por que me abandonaste? Um sofrimento que seria nosso, porque o pecado foi nosso. Nós é que somos pecadores e merecedores desse castigo. Mas o castigo que nos traz a paz ficou sobre ele, ficou sobre o próprio Jesus. Precisamos lembrar disso sempre, irmãos, de que nós somos perdoados por causa do que Jesus fez por nós. Então, agora vamos tomar o pão. Quando, lá na Bíblia, Paulo, quando explica sobre a celebração da ceia, ele diz, pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Tome o pão em suas mãos aí, antes que possamos comer todos juntos. Este é o meu corpo, partido por ti, traz o perdão e dá paz. Toma e come, e quando fizeres, fazem amor por mim. Obrigado, Senhor, pelo teu corpo que foi moído e partido por nós, lá na cruz, para o perdão dos nossos pecados. Obrigado por tão grande amor, imerecido, por tão grande misericórdia e graça por parte do Pai. Em nome de Jesus. Tomemos dele e comamos todos juntos. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim.
Obrigado, Senhor, pelo teu sangue derramado na cruz por cada um de nós, que nos traz a lembrança que temos uma aliança contigo, uma aliança no teu sangue, uma aliança agora baseada naquilo que o Senhor fez por cada um de nós na cruz. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por tão grande amor. Tomamos dele todos. Por isso, irmãos, a celebração da ceia é a lembrança da morte de Jesus, por isso deve ser feito com muita reverência, deve ser feito em fraternidade, em comunhão com a família, com os irmãos, porque celebra a unidade e o corpo de Cristo, que é a igreja, uma só. Mas também é uma celebração que deve ser feita com muita alegria, porque ela nos lembra do que Jesus fez no passado, mas também nos traz à memória o que vai acontecer no futuro, quando Jesus disse assim, que quando ele estava tomando aquela ceia, estava fazendo pela última vez até o dia que ele venha, para que possamos tomar a ceia juntos, lá no seu reino, quando a igreja vai encontrar com a noiva, com o seu noivo, que é Jesus Cristo. Aleluia, pela volta de Jesus. Amém. E porque ele está vivo, ele não ficou morto, ele ressuscitou. Aleluia. Nesse dia, no domingo da ressurreição, nós celebramos que Jesus ressuscitou, e se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos um dia para estarmos com ele eternamente na glória, louvando e glorificando o Senhor por tudo que ele fez por nós e juntos, em família, como igreja. Louvado seja o Senhor por tudo isso. Obrigado, Senhor, pela salvação e pela esperança maravilhosa da tua vinda. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Tenham uma boa semana, abençoada por Deus, protegida nele e no seu sangue, em nome de Jesus. Amém. Ressuscitou.